Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e aqui vou trazer um vídeo dividido em duas partes. Primeiro, um corte da live, onde a gente fez uma cobrança mais séria à diretoria. A gente já vem cobrando há muito tempo, na verdade, desde que o jogo contra o São Paulo acabou, a gente já está cobrando. Eu concordo com vocês, está demorando sim. O Vitória já deveria estar se movimentando mais no mercado para que a gente não passe sufoco, tá? Então o primeiro ponto é esse, sim. Nós estamos demorando. E na segunda parte, o pré-jogo com mais informações a respeito de Jacuipense e Vitória. Então, se você puder, já aperta no gostei, manda pra galera, compartilha e se inscreva. A meta de 103.500, hoje diretamente de Pituacives, tá? Confira primeiro o trecho do corte da gente fazendo a cobrança que a gente fez na live, colocando aqui agora em vídeo pra quem não viu a live. Vamos lá. Eu e Paulo, a gente vai gravar um vídeo sobre o que a gente vai falar agora. Mas eu acho, Paulo, que já está na hora, não que antes não estivesse, mas assim, a cada dia que passa fica mais evidente que a nossa Série A começa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Em 16 dias, como o vídeo vai sair amanhã em 15 dias, e a gente está muito atrás, de novo. A gente está de novo insuficiente no elenco. A gente está, na minha visão, tomando decisões equivocadas, porque eu vou falar sobre o Thiago Couto. A gente está, na minha visão, demorando de resolver as situações. Seja você a favor ou contra a vinda de David, está demorando de resolver. Seja você a favor ou contra a vinda do centroavante, está demorando de resolver para o sim ou para o não. Seja você a favor ou contra a vinda de outro volante, está demorando de resolver para o sim ou para o não. Seja você a favor ou contrário à renovação de Ramon, está demorando de resolver para o sim ou para o não. E independente, agora principalmente que Caio Marcelo saiu, está demorando de achar um outro zagueiro independente de Caio Marcelo. Então, independente dos contextos, Paulo, estamos demorando. E o torcedor que está preocupado, com medo de ver o mesmo filme e repetir, está longe de estar errado. Exatamente. E falando sobre isso, acho que a gente pode novamente voltar àquele tópico, àquela base que a gente trouxe há algumas semanas atrás, meses talvez, de a gente não pode também cometer o erro de superestimar ou supervalorizar o segundo turno que a gente fez ano passado. A gente não pode colocar como, esse time foi G8 com Jair Ventura, não é tão ruim assim e tal. Veja bem, são contextos diferentes, são cenários diferentes. A gente sempre falou aqui no canto que a nossa base é sim boa. Uma base naquela época com Alter, Baralhas, Couto, Ramon, Eric, Eric, realmente era uma base boa. É uma base boa. Só que uma base boa ela pode ruir completamente se ela não tiver o outro lado da moeda tão forte quanto. E isso, como a gente trouxe, são contextos diferentes, são campeonatos diferentes, são dinâmicas diferentes, de tudo. Então, 3 contratações, sendo que Kaique, para mim, mantém ou eleva o nível da posição, mas não o nível suficiente. Mateuzinho, ao meu ver, eleva o nível, mas ainda não o torna supra-sumo da posição. E a outra contratação foi o Richelli, que é uma aposta. Então, até as 3 contratações que a gente não foi em perfis de chegar e resolver. A gente tem um Mateuzinho que vai chegar e resolver porque não tem outro, aí são outros 500. Mas um Kaique e um Richelli não são perfis de chega e resolve nossos problemas a priori. Então, para um time que precisava ter o salto que a gente sempre falou aqui, porque é muito bom de colocar isso aqui. A gente em nenhum momento está planejando Vitória ou idealizando Vitória de 16º colocado. A gente sempre falou aqui um Vitória de meio de tabela. Então, se é meio de tabela, esse mesmo time do ano passado não serve mais. Porque aquele time foi 15º. Então, a gente está falando de um time acima do 15º. Então, a gente não ainda teve contratações desse perfil, desse nível que a gente esperava. e tem um detalhe, Paulo, é claro que eu só estou trazendo os contextos, tá? Foi um time que fez a campanha que fez no segundo turno, também porque estava com a corda no pescoço, também porque jogava no limite, também porque teve bicho aumentado para jogar todo o jogo, para motivar mais. Não estou tirando o mérito da campanha que a gente fez, não estou tirando o mérito de Jair Ventura, não estou tirando o mérito de quem estava envolvido. Mas é um fato, para fazer essa campanha e escapar na última rodada, a gente esticou a corda em todos os lados possíveis e impossíveis. Para fazer o que a gente fez, a gente precisava de 2 horas de live no canto, 1 hora e 40 chamar a torcida.
A gente precisava de Jair Ventura ganhando, chamando a torcida. Empatando fora, chamando a torcida. Gabriel chamando a torcida. Aeronego, torcida. E Corredor, torcida. E torcida. E Fábio Mota aumentou o bicho da permanência. A gente fez essa campanha, não estou tirando os méritos, mas eu estou dizendo que não foi em um contexto de que a gente imagina de um campeonato tranquilo. A gente esticou a corda em todos os lados possíveis e impossíveis. A gente esticou a corda com o grupo, a gente esticou a corda com a comissão, a gente esticou a corda com motivação, a gente esticou a corda com torcida, a gente esticou a corda financeiramente, a gente esticou a corda de todas as formas possíveis e ainda bem que na última rodada deu certo. Mas não é esse parâmetro que a gente tem que ter para um Vitória meio de tabela 2026. O Vitória não tem que, na terceira rodada contra o Flamengo, é claro que eu acho que vai fazer, mas fazer corredor porque o Vitória tem 1 ponto em 6, não pode. A gente não pode normalizar, chegar de novo o jogo contra o Santos no final do primeiro turno, tá? A gente não pode ter corredor aeronego contra o Santos para ganhar, para ser o jogo da vida. Não dá, pô. Não dá, a gente não pode esticar a corda, e eu vou além, Paulo, até pela questão financeira, a gente não pode esticar a corda de novo não, pô, dessa forma, e está demorando. Hoje, Paulo, eu tenho o Jamerson, ok, mas eu não tenho definição do lateral esquerdo, eu não tô tirando o Jamerson pra merda não, tá? Apesar de ter voltado muito acima do que a gente imaginava, Jamerson ainda não está pronto o suficiente para a Série A e não é culpa dele, o cara tá voltando de lesão, acho que voltou, assim, como eu te falei, voltou muito acima do que se esperava, o cara é um trator, talvez ali para a terceira rodada ele até já esteja 100%, o que é surpreendente, mas ainda não dá para eu começar a Série A com Jamerson, não por ele, mas pelo contexto dele, pô. Aí será que a gente já vai ter que esticar a corda com Jamerson, pô? O que é uma temeridade, tá? O que é uma temeridade, porque Ramon até agora não foi anunciado. Então eu vou ter que esticar a corda com o Jamerson, coitado, que tá voltando de lesão, voltou bem, fez tudo e mais um pouco, fez tratamento em casa, levou a sério e tal, merecida demais o aplauso pra ele, etc. Eu vou ter que esticar a corda já com esse cara, pô. Tá errado, velho. Eu vou ter que esticar a corda de novo com o Aitor, que tudo bem, mais adaptado agora, mais, entendendo mais o contexto, beleza, mas não era nem pra ele ser o titular. É pra ser um ponto melhor que ele. Eu vou ter que esticar a corda com Baralhas e mais um, e esse mais um a gente vai ficar o ano todo falando mais um, pode ser Kaique, mas mais um. Eu vou ter que esticar a corda com o Zé Marcos, porque hoje o Zé Marcos é o titular, velho. Hoje é Edu, Richelli e Zé Marcos, pô. Ou o Camutanga, Richelli e Zé Marcos, ou enfim, em que time vocês colocarem aí, Zé Marcos joga. O titular hoje é Zé Marcos, pô. A gente vai continuar esticando a corda, irmão, até quando, velho? Tá demorando. Dia 28, o Vitória pega o Remo. E eu falei isso no grupo com um amigo meu, Paulo. Falei em off com um amigo meu, vou falar aqui, foda-se. É muito interessante a gente falar que na segunda a gente pega o Palmeiras no Allianz, na terceira a gente pega o Flamengo, mas e o Remo na primeira? Tem o Remo na primeira. Que apesar de, obviamente, não ser o Palmeiras e o Flamengo, é um jogo de Série A. E aí, e se a gente não ganhar? E aí, irmão? A gente tá esticando a corda, tá pagando pra ver. Eu não queria usar essa frase tão cedo, mas a gente está pagando pra ver de novo quando o Djalma fala que nós temos um time pronto. Meu Deus, eu quero pular daqui. Olha, velho. Quando ele fala que tem um time pronto, pô. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, me tira do sério, velho. Foi mal, fale, Paulo. Pra fechar ainda mais, hoje, nos moldes e na projeção que a gente imagina do Vitória, nós aqui, não temos nenhum setor fechado. A gente tem um lateral esquerdo, a gente tem um lateral direito, que é só o Matheusinho, porque Claudinho só volta em março. A gente só tem Jamerson hoje voltando de lesão e Felipe Vieira não deve ficar, né? Mas Ramon até agora em definição. A gente não tem o trio de zaga fechado. Edu voltou de lesão hoje. Zé Marcos foi especulado em outro clube. Não temos nenhum outro zagueiro canhoto. Cauã se machucou. Nery está aí, a gente não sabe o que, é que vai acontecer. E por aí vai. A gente não tem os volantes fechados, porque a gente sabe que Baralhas é o titular, mas esse lado de Baralhas ainda é incógnita, porque não chegou ninguém. Beleza, a gente tem talvez lado direito com o Eric e Matheusinho fechado, mas a gente ainda acha que tem que ter um jogador por ali no nível melhor. Lado esquerdo, não tem ainda o ponto esquerdo titular. E o Vitória entende que precisa de um ponto esquerdo titular. Porque foi atrás de Breno Lopes, foi atrás de Moisés e tá indo atrás de David. Então o Vitória entende que precisa de alguém em um nível, ou pelo menos característica superior a Aitor. E pasmem, hoje a cereja do bolo é que Jair Ventura está em dúvidas entre Renzo Lopes e Renato Kaiser. Só mostra e comprova que a gente precisa de centroavante melhor que os dois. Porque, eu vou além, tá? Não acho um absurdo o Vitória decidir ainda apostar um pouco mais em Renzo, porque eu também entendo que ele pode render um pouco mais do que rendeu na temporada passada com pré-temporada. Embora eu não tenha certeza se vai ser suficiente ou não, mas eu acredito que ele pode ser levemente ou consideravelmente superior ao que ele foi na temporada passada, mas não sei se será o suficiente. Mas ainda assim, o Vitória precisa de um 9 titular absoluto. Um 9 pronto para a Série A. E, ao meu ver, esse 9 não é nem Renzo,
Nem Kaiser. Então, em todos os setores, está faltando ou o nome de titular ou o nome para levar o nível. A gente não está conseguindo. Até agora, como o Léo falou, a Série A, dia 28, a gente não tem ainda nenhum setor com nível altíssimo. Nenhum setor. Nosso nível é altíssimo, gente, hoje. E só pra deixar claro, especificamente sobre Aitor, a gente sempre foi defender o Aitor aqui, a gente sempre falou que Aitor é bom jogador. Só que, nos contextos, nas características que a gente imagina, Aitor, que é um bom jogador, impactou diretamente, mereceu ser titular. Mateuzinho talvez só tenha merecido ser titular, de repente, ali contra o Palmeiras, que a gente tinha dúvida se era Aitor ou Mateuzinho, e depois contra o RB, na última rodada, que poderia ser Mateuzinho de fato. Mas, de modo geral, Aitor impactou muito o Vitória na Série A. Foi um cara muito importante pra quem não tinha se adaptado e etc. Mas Aitor é um bom jogador e o clube sabe que precisa de alguém melhor que ele, porque o Vitória tá buscando um ponta, pô. O Vitória sabe que precisa de alguém melhor que Aitor. E Aitor é bom jogador, Aitor vai ser muito útil. E se Aitor estiver comendo a bola nos treinos e vier um ponto e Aitor se sair melhor do que o ponto, eu fico tranquilo. Porque é a competição do dia a dia, ele tá melhor que o cara, perfeito. Aitor é bom jogador, velho, vamos pra cima. Aitor é bom, inclusive, Paulo, acho que ele pra ser potencializado, ele tem que sair da esquerda. Mas isso é um debate pra outro momento. Acho que ele pode jogar ainda mais centralizado na direita, mas é outro debate. Mas o fato é, hoje é 12 de janeiro. E aí? Sabe? Acho que a pergunta que todo mundo aqui do chat faz é: e aí, velho? 12 de janeiro. Meu lateral esquerdo. Ah, tem sem exagero, Paulo. Desde final de dezembro que Ramon tá bem encaminhado, pô. Hoje é 12 de janeiro. Sem exagero. Desde dezembro que o Vitória está buscando um zagueiro. Buscou o zagueiro e foi reprovado nos exames médicos, vai ter que voltar a buscar. Desde dezembro que o Fábio Mota fala que, além da prioridade das renovações, que entende que precisa de um 8 com características de sair pro jogo. Inclusive, o Papelinho confirmou isso hoje na entrevista, que um primeiro volante eles não buscam. Ele, inclusive, negou o Ronaldo, né? Que eles não buscam um primeiro volante, eles buscam alguém ao lado de Baralhas, porque Baralhas e Kaique já fazem essa função do primeiro, que eu discordo, tá? Pra mim, Baralhas é mais segundo do que primeiro, mas tudo bem. Então, nessa brincadeira, o tempo vai passando, hoje é dia 12, aí amanhã tem jogo em Pituaçu, o jogo será em Pituaçu, galera, daqui a pouco já fala sobre isso. E aí tem um Kaique que chegou, que eu acho que pode ajudar pra compor o elenco, o Mateuzinho que vai ser titular porque não tem outro. E eu tenho que ver a informação de Vinícius aqui do canto, que Renzo Lopes está treinando bem, está deixando a comissão em dúvida. Veja, eu não duvido que Renzo Lopes esteja treinando bem, como o Paulo falou. Eu não duvido que ele pode ser melhor do que foi ano passado, por questão de adaptação, pré-temporada e etc. Mas, na minha visão, o teto de Renzo Lopes não é suficiente, pô. Esse é o problema. Se Renzo Lopes foi nota 3 ano passado, esse ano ele pode ser nota 5, 5,5, 6. E vou além, Paulo. Lucas Braga treinava bem pra caramba, velho. A gente tinha informações ao longo do ano, constantemente, que o Lucas Braga tava matando a pau nos treinos, pô. E eu posso ir ainda mais profundo, que talvez vai gerar debate? Sim. Eu também não acho o teto de Kaiser suficiente. Eu também não acho, não. Para um time que quer mudar de patamar, que quer mudar de prateleira, Kaiser é um excelente jogador. E claro que aí vai entrar um pouco lúdico de um cara que é identificado, que vai pra torcida, coisa e tal. E eu não tô desconsiderando o Kaiser, tirando ele pra meta. Ele tem condições totais de ser titular da Vitória a temporada inteira. Totais. Mas um clube que quer mudar o patamar, Kaiser tem que ser olhado como um cara que pode ajudar e ser titular. Não ter a responsabilidade inteira de ser o 9 do Vitória a temporada inteira, pô. Esse é o grande ponto. Não é tirando. Isso que muitas vezes o torcedor não entende. Eu amo Camutanga. Eu gosto de Camutanga. Só que um time que quer mudar de patamar tem que pensar um jogador melhor que Camutanga. Eu amo Kaiser. Um time que quer pensar em mudar de patamar tem que pensar um time melhor que Kaiser. Vão me perdoar pelo que eu vou falar. Eu amo o Mateuzinho demais. Mas o Vitória não pode planejar a temporada se baseando em Mateuzinho. Porque ele não jogou 2025 para isso. Ele tem que ser uma peça que pode ajudar e vir a ser titular. É esse o grande ponto. E já vou até puxar um debate para depois, ó. É isso que o Vitória não costuma fazer. O Vitória coloca jogadores em uma posição completamente desnecessária, que não precisa ser colocado. O ideal para um clube é ter competitividade em todos os setores. E o Vitória muitas vezes não faz isso. O Vitória não cria competitividade em todos os setores. O Vitória gosta de formar setores baseados em um jogador. E isso para mim é ruim. Beleza, Baralhas é bom, mas se der para trazer um cara melhor que Baralhas, tudo bem, pô. Porque se Baralhas se machucar, a gente não vai sentir quando Baralhas sair. Ou se Baralhas oscilar, que pode acontecer de Baralhas oscilar também, é muito difícil, tá? Acho bem difícil que aconteça. Mas se ele oscilar, a gente vai ter um cara ali. A gente não pode chegar em novembro de 2025, Léo, com um goleiro que é ídolo do clube machucado e um goleiro que tá fechando e salvando a gente na Série A e falar que um Gabriel que tá sendo rebaixado do time é nosso titular do ano que vem, pô. A gente não pode colocar um jogador na prateleira como essa, pô. A gente não pode tratar jogadores dessa forma. A
gente não pode. Ah, não. Já temos o Mateuzinho, então não precisa ir atrás de outro. Não aconteceu, não, tá? Mas já tem Mateuzinho na lateral direita. Não precisa ter pressa pra contratar. Pô, aí você tá colocando o centro da lateral direita no jogador. E se ele for mal, pô? E se ele não for suficiente porque não tava jogando Série A, pô? Qual é o melhor? Trazer um cara, pô, o Kaiser, beleza, cara, pode ajudar. Pô, mas não é melhor trazer algum melhor que ele? Por via das dúvidas, eu tenho um cara titular. Mas é o que você falou, é sempre pagando pra ver. Não, vamos esticar a corda aqui com o Janderson, Fábio e Carlinhos pra ver se dá. Não deu. Vamos esticar a corda aqui pra ver se dá pra trazer o lateral esquerdo com um pouquinho mais de calma. Não deu. Teve que ir atrás correndo porque tava tomando um taca com o Michael Jesus. Aí agora, mesma coisa. Não, vamos aqui com calma que a gente tem uma boa base. Vamos esticar a corda aqui porque a base é boa. E não contrata. E repito, o meu grande receio, Paulo, é mais uma vez. Ano passado, eu fiz uma pergunta para Fábio Mota, naquele pronunciamento que ele deu logo depois da demissão de Carpini. Eu perguntei, Fábio, durante muito tempo, o Vitória demorou de achar um camisa 9. Para além dos problemas do mercado, é correto dizer que houve um erro de avaliação interna, de achar que atletas que não tinham o nível da Série A poderiam render mais? Ele confirmou que sim. Quando você está em clube, Paulo e amigos, é normal, na convivência no dia a dia, você ter convivência com o ser humano também, não só com o jogador. Isso é normal. Só que a minha sensação no Vitória é que esse excesso de confiança que vai dar sempre certo, dito inclusive por Gustavo Vieira no Charla, no Vitória lá dentro, tudo sempre se diz que no final vai dar certo. Isso é ótimo, isso é excelente. Só que eu vejo isso, como é que eu vou explicar isso? Isso é ótimo, mas não tanto. Porque ter a convicção de que no final vai dar certo faz você esticar a corda com Carlinhos e Janderson. De achar que dá, porque no final vai dar certo. E avaliar caras que não tinham condição de jogar Sul-Americano pelo Vitória nem Série A. Então, eu tenho muito receio dessa avaliação e dessa convicção interna. Não da convicção em si. Mas, às vezes, Paulo, será que não tem ninguém nessa avaliação pra falar, galera, no final vai dar certo. Mas com essa parte aqui não vai, não. Galera, no final vai dar certo. Mas se não trouxer um centroavante melhor, não sei se vai, não. Galera, vai dar certo. Mas se não trouxer um zagueiro canhoto, eu não sei se vai dar, não. Vai dar certo. A gente tem convicção que vai dar certo. Mas dentro da convicção de dar certo, meu vice-presidente não pode chegar e falar que o time tá fechado. Isso é assustador. De verdade, sim, eu tô assustado. Se a avaliação interna é essa, eu confesso, eu estou assustado. É assustador achar que o time tá fechado. É o atestado de que realmente a avaliação interna é que só precisa de um ou dois ajustes pontuais. Isso, tudo bem que o Papelinho falou em 4 ou 5. Mas é uma avaliação interna de que o time tá pronto. Meu Deus do céu, eu vou pegar o Palmeiras assim. Porque a gente não perdeu ano passado e vou ser justo. Fez um bom primeiro tempo ano passado dentro das ideias. No segundo tempo, foi um amasso. Um amasso. A gente não perdeu porque Thiago Couto fez a primeira melhor partida dele com a camisa do Vitória. Foi um amasso. Eu vou pegar o Palmeiras de novo. Tudo bem, Léo, mas se ele fala que é insuficiente, ele perde o elenco. Pasmem, é só não falar. Esse é o problema de Fábio e de Djalma. Muitas vezes eles querem falar, não, mas nosso elenco é bom para não perder o elenco. Pasmem, é só não falar. Estamos avaliando, temos confiança no grupo, estamos avaliando eventuais chegadas. Quando ele fala que o grupo tá fechado, genuinamente me passa a sensação que ele realmente acha que o grupo tá fechado, pô. Isso me assusta, velho. E vamos mais além ainda, Léo. E aí eu não vou ainda elogiar o trabalho porque tá no início. Mas Papelinho chegou falando que a meta dele é contratar bons jogadores para que a gente não tenha o mesmo sofrimento do ano anterior, pô. Aí Papelinho chegou falando o que a gente tá falando aqui. E que talvez você esteja nos criticando. Papelinho falou rigorosamente isso na coletiva dele, que a ideia é melhorar o elenco, porque um time como o Vitória não pode ter o mesmo perrengue do ano passado. O diretor de futebol que chegou tem 5 dias, pô. Já entendeu isso que a gente tá tentando pregar aqui? Aparentemente, né? Vamos ver em decisões agora. Então, assim, eu tô preocupado. Se Djalma realmente acredita que o grupo tá fechado, isso é assustador. Mas eu vou aguardar a cena dos próximos capítulos, porque se é pra gente trazer o lado contrário, o Papelinho falou que essa semana deve chegar aí 3 a 4, né? Meu Deus do céu. Vai chegar tudo de vez. Por quê? Prossiga. Estou preocupado. Prossiga. Virar noite analisando.
Noites analisando. Não tô preocupado das contratações chegar não. Pronto. Paulo está preocupado porque todos os nomes são abaixo. O Vitória está contratando 4 jogadores que não prestam. Não foi isso que eu quis dizer. Estou preocupado em ter que virar noite trabalhando, tá, gente? Pelo amor de Deus. E claro, quero saber a sua opinião a respeito disso, tá? Vamos trazer agora informações a respeito do jogo entre Jacuipense e Vitória, que será em Pituaçu. A Jacuipense iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Vitória. Valores, na verdade, não será na Arena Cajueiro, tá? Será em Pituaçu. Os valores custam R$ 60 inteira e R$ 30 a meia. É importante ressaltar que eu não sei se em Pituaçu vão cobrar comprovante. Eu sei que muita gente vai falar, mas Léo, vai cobrar comprovante? Léo, não vai cobrar? Não faço ideia, galera. E só vai vender na bilheteria pela manhã, a partir das 10 da manhã. Vou colocar aqui, por isso que eu tô olhando aqui pra tela, vou colocar aqui o que a Jacupa informou em suas redes sociais. Não sei se vai cobrar, mas eu sei é que a informação primeiro foi divulgada por Gabriel Oliveira, presidente da TUI, com relação à mudança do local, e depois Thiago Tolentino do Bahia Notícia. Um abraço para Thiago. Esses dias todos, inclusive, estava conversando sobre esse jogo, se ia ser em feira, se ia ser em Pituaçu e etc. E no final acabou indo para Pituaçu mesmo. E de acordo com a informação dele, serão liberados apenas 3.000 ingressos. Por conta de alvará, por conta de documentação e etc. Serão liberados apenas 3.000 ingressos, beleza? Vendas a partir das 10 da manhã na bilheteria do estádio, ou seja, na bilheteria de Pituaçu. 10 da manhã começa a vender 3.000 ingressos apenas, tá? Então, você que quer ir, fique ligado, fique ligada para acompanhar o Vitória em Pituaçu. Quem é sócio tem que pagar, porque aí você está indo como visitante. Meus amigos, além disso, vamos trazer aqui algumas informações, começando com a arbitragem. Emerson Souza Silva, lembrando que não tem VAR neste primeiro momento do Campeonato Baiano. O assistente 1 é Luanderson Lima dos Santos e a assistente 2 é Daniela Coutinho Pinto. O quarto árbitro é Marcelo Jesus dos Santos. Com relação a desfalques, a gente sabe que Cauã foi vetado, né? Ninguém suspenso, afinal de contas é a segunda rodada. Ninguém fora por opção ou por contrato e lesionado de fato Cauã. Claro, a gente pode ter alguma novidade aí na lista de relacionados, a gente atualiza essa imagem aqui. A novidade é o zagueiro Ivan Henrique. Lembrando que o Vitória, nesta terça-feira, pega o Palmeiras na Copinha, porém é 19h30, 19h15, o mesmo horário do jogo do Vitória. Ivan, que foi titular nos jogos da Copinha, nos 2 primeiros jogos, já que no terceiro o Vitória mudou o time, foi convocado e está relacionado para enfrentar a equipe da Jacuipense em Pituaçu. Então pode ser que a gente tenha Ivan do lado direito, é o contrário aqui na verdade, né? Ivan do lado direito com Edenilson centralizado e Diogo do lado esquerdo, Felipe Vieira e Paulo Roberto, Dudu Miraíma, José Breno e Pablo, Felipe Cardoso e Lauan. Lembrando também que aqui é só um provável Vitória. Pode ser que o Vitória vá no 4-2-3-1 de Rodrigo e aí sai Ivan e entra de repente um Luiz Miguel, que seria a escalação inicial naquele primeiro momento antes do Vitória jogar com 3 zagueiros. E não, meus amigos, eu não apurei o time a fundo, confesso que não procurei saber. Agora pela manhã eu vou procurar. Na transmissão eu já vou saber o time, aí eu vou trazer pra vocês. Mas, se for para manter os 3 zagueiros, vai ser isso daqui. E se for para jogar no 4-2-3-1, eu sei que a galera vai falar de Jamerson no lugar de Felipe Vieira. Eu sei que a galera vai falar de repente de tirar Felipe Cardoso e colocar outro ponta. Enfim, imagino até que no sistema com 3 zagueiros a galera vai falar em tirar Felipe Cardoso e colocar de repente um Luiz Miguel de fato. Mas nós vamos aguardar, vou apurar tudo agora pela manhã, tá? É isso, meus amigos, mais um vídeo aqui no Canto. Lembrando que tem uma entrevista exclusiva com Papelinho aqui no Canto, que saiu nesta segunda-feira pela tarde. O vídeo tá gravado. E agora, se você puder, nossa transmissão de Jacuipense Vitória direto de Pituaçu. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like aqui, deixa o like na transmissão. Bote pra hypar este vídeo, sempre 5 da manhã. Tamo junto, um abraço. Valeu, galera. Fui!